Olá, tudo bem? Bom dia para quem está vendo nós ao vivo agora. Estou entrando aqui no Instagram do site Mamãe Prática. Olá, o pessoal está entrando. Hoje nós vamos fazer uma live sobre sono infantil. Vamos ver aqui. Olá, tudo bem? Criando Amora já entrou. Hoje a gente vai fazer uma live sobre sono infantil. Vamos lá. Doutora Rosana Cardoso Alves está entrando. Hoje a gente vai conversar com a doutora Rosana. Olá, doutora Rosana. Bom dia. Hein? Tudo Que bom, Fabiana? Jóia. Obrigada pelo convite, viu? Acho muito importante aí. Parabéns pela Mamãe Prática, né? Nessa época aí de isolamento aí, eu acho que as mães aí estão usando bastante aí suas dicas, né? Verdade. Com certeza as redes sociais têm esse lado positivo que nos ajudam nesse momento da quarentena, né? Com certeza. Muito bacana tê-la aqui com a gente. Então, para quem está entrando, hoje a nossa live é sobre sono infantil. A gente tem aqui a nossa convidada, que é a doutora Rosana Cardoso Alves, que é neurologista, neuropediatra, especialista em medicina do sono e também em neurofisiologia clínica. Não é isso, doutora? É isso. Bom, a gente vai conversar. Bom, quem está entrando também ainda não me conhece, eu sou a Fabi Fontainha, jornalista do site Mamãe Prática. Sono infantil. No momento que a gente fica grávida, acho que uma das coisas que a gente mais ouve é: tá preparado para não dormir? Porque quando a gente tem um bebê, a nossa vida muda completamente. E um dos primeiros aspectos é em relação ao sono. A gente passa a ter aí, durante alguns meses, uma privação de sono. E num primeiro momento, a sensação que a gente tem é: nunca mais vamos dormir. Agora eu vou passar a vida sem dormir, porque o bebê não dorme à noite. Então, eu acho bem legal a gente ter essa oportunidade para conversar com você, principalmente para entender como funciona o desenvolvimento do sono, né? Quando que o bebê vai passar a dormir uma noite de sono inteira, né? Quando que é esperado? E é normal ele acordar várias vezes à noite, né? Quanto que um bebê precisa dormir? Então, acho que a gente poderia começar falando primeiro sobre essa questão do bebê, do primeiro ano, e depois a gente vai falando de outros aspectos do sono, porque esse é um assunto, né, bem abrangente. Tá ótimo. Então, para quem chegou agora, bom dia a todos. Fabiana, obrigada pelo convite, parabéns pela Mamãe Prática. E, assim, a mulher, ela já sofre alterações do sono durante a gravidez, né? Com essas mudanças hormonais. Então, a mulher, às vezes, principalmente no final da gravidez, a maioria das mulheres aí, elas reclamam de insônia, de alteração do sono. E aí, assim, né? Hoje em dia as famílias são pequenas, tem poucas crianças, e é toda uma mudança aí nessa questão. Eu tive até algumas pessoas conhecidas, que tiveram nenê bem justamente aí durante a quarentena. E foi um estresse até maior, viu? E elas tiveram mais alteração de sono, só de curiosidade, viu? Porque justamente não tinha a questão da avó para ajudar, questão de funcionária para ajudar. Então, assim, eu até vou fazer um capítulo especial aí para essas mães aí, mães da quarentena, que foi uma época bem conturbada. Mas, enfim, o que acontece é que o bebê ele tem um sono polifásico, que a gente chama, que ele tem os ciclos de sono curtos. Então, praticamente, a gente brinca que ele mais dorme do que fica acordado, né? Porque as mães falam, nossa, ele dorme demais. Mas que bom que ele dorme demais, a gente brinca. Porque é normal o bebê, até os 2 meses, dormir muito. Tem bebê que chega a dormir 16 a 18 horas no período de 24 horas. Então, isso é o mais habitual. Porque ele vai, depois de alguns meses, que ele vai consolidar o sono noturno. Então, assim, ele tem esse sono polifásico, que, diferentemente dos adultos, nós temos um sono monofásico, que a gente fica acordada durante o dia e dorme à noite. O neném, não, ele tem esses ciclos curtinhos. Então, ele dorme, aí ele acorda para mamada,
e ele volta a dormir. E isso vai se fazer, ele vai tendo vários ciclos durante o dia. Por isso que é muito importante, nos primeiros meses de vida, expor o bebê à luz. Agora é mais complicado, porque não dá para sair com o bebê, obviamente, mas pelo menos abre a janela, a luz, esse dia, hoje um dia também é nublado, mas o dia que tem sol, exponha o bebê aí de preferência no mesmo horário, porque é justamente aí que é um marcador para ele entender que é dia, né? Tem luz e é dia, porque aí ele começa a consolidar aí a vigília durante o dia e o sono. Isso aí a gente chama até de Zeitbergs, que são os marcadores do ritmo circadiano. E a alimentação também é. Por isso a gente vive falando para as mães, olha, tenta. É que nos primeiros meses é difícil, mas depois de um certo tempo, se conseguir fazer alimentação nos mesmos horários, é o ideal, né? Mas, enfim, há uma mudança nos primeiros 2, 3 meses desse sono polifásico para o sono monofásico. E é complicado, porque o bebê, ele praticamente, ele cicla muito rápido, né? E aí a mãe fica... E isso acontece durante a noite também. Então, ele vai acordar muitas vezes à noite para mamar, que é o habitual. Então, durante o dia, no caso dos meus filhos, quando eles dormiam durante o dia, eu não fechava tudo, não deixava tudo escuro. Eu deixava assim a janela fechada com vidro, mas com a luz entrando. Não fazia todo mundo ficar em silêncio na casa. Eu deixava assim alguns, né, barulhos comuns e Isso. tentei fazer para diferenciar a noite do dia. Eu acho que tenha dado certo, porque os meus filhos com 4 meses já começaram a dormir 6 horas por noite. Já, eu acho que eu tive um pouco de sorte também. Mas a gente ouve muitos casos em que o bebê ele já tem 1 ano, né? E ainda continua dormindo muitas vezes à noite. Então, assim, quando que a evolução, quando que o bebê precisa começar a dormir mais horas por noite? Então, esses primeiros meses, eles vão ser essa adaptação. Por isso que eu falei, você fez o correto. Você tem que marcar que a criança tem que entender, o bebê tem que entender que é dia, que tem luz, que tem barulho na casa. Isso é o mais correto, viu, Fabi? Fazer essa... e à noite, para ele entender que é o período de repouso. Que isso não é um comportamento aprendido. A gente tem o nosso relógio biológico, mas o nosso relógio biológico ele precisa dos marcadores. E a luz é o mais importante, a luz e a alimentação aí nesses primeiros meses. Por volta dos 6 meses, a maioria dos bebês já tem o sono noturno consolidado. Eles já conseguem aí ficar períodos mais longos aí, mais que 2, 3 horas, eles conseguem dormir períodos mais longos à noite. Aí o que acontece é por volta dos 8, 9 meses, que às vezes é um bebê que já está dormindo bem, ele começa a acordar muito. É uma queixa frequente isso. Fala, nossa, mas ele já dormia um período longo. É porque como ele está reduzindo o tempo total de sono dele, eu até brinco que essa fase, a gente tem um desenvolvimento do sistema nervoso muito, assim, assim altíssimo. Então, assim, a gente tem aquele processo de mielinização, está acontecendo a todo vapor. Então, a criança está aprendendo a andar, está aprendendo a falar. E aí eu brinco, assim como ela fala, ela faz os barulhos esquisitos, tá? Para andar ela tropeça, ela cai. E eu brinco que são os tropeços do sono também. É uma criança que às vezes já estava dormindo a noite toda, aí ela começa a acordar. Então, esses despertares, eles são fisiológicos, eles até certo ponto são normais. Então, tem criança que nesse período aí próximo de 1 ano, ele começa a despertar mais. Aí a família assusta, fala, nossa, mas ele estava dormindo bem, por que ele está acordando agora? Enfim, eu vou falar até de algumas causas também. Às vezes tem alguns motivos aí que a criança pode acordar. Mas até certo ponto é normal. É normal. Mas o que a família pode fazer para tentar ajudar essa criança, ainda bem pequena, para começar a aprender aí a dormir a noite toda? E tem alguns recursos que podem ajudar? Porque muitas vezes acaba sendo a mãe de chupeta, né? Isso é bem comum. E aí, para dormir, precisa ali da mãe de mamar, nem é já uma necessidade de alimento, né? Mas sim conseguir ter esse aconchego. Como que a gente pode fazer? Então, como eu comentei, assim, se a mãe conseguir colocar rotinas,
assim, o mais cedo possível, o ideal é que às vezes é meio difícil nos primeiros meses, né? Mas assim, essa questão da luz, assim, depois da mamada, se ela conseguir ter um horário de mamada, depois que passar aquele período de livre demanda. Uma coisa que é interessante, na criança um pouquinho maior, ter um amiguinho de dormir, que a gente fala, né? Você começar a ter rituaizinhos para o sono, né? Também, quanto antes tiver, ótimo, que é o horário que a mãe coloca ele para dormir, isso na criança já próximo de 1 ano, né? Que aí tem aquele horário, se ela conseguir seguir o mesmo horário também, maravilha, né? E ela consegue, ela pode cantar uma cantiga, uma oração, aí o que ela for é uma massagem, aí ela tentar construir um ritualzinho, né? E se tiver um amiguinho de dormir, que pode ser um brinquedo, alguma coisa, também sabe que naquele horário ela vai dormir com o amiguinho. Então, assim, se ela conseguir construir esse ritual, ótimo, e ela vai mantendo esse ritual aí com o passar dos meses. Então, tudo isso vai ajudar aí a criança a ter um ritmo mais firme. Essa rotina do sono, né? E se conseguir da alimentação, é bom também, viu? Se conseguir da alimentação, todo dia colocar a criança exposta ao sol no mesmo horário, nesses primeiros meses, para o nosso relógio biológico aí é bom. Então, com meus filhos, por exemplo, eu tento fazer uma rotina de sono, né? Cecília, que tá sozinha com 2 anos. Então, por exemplo, eu dou leite, né? Isso. Já tomou banho, aí agora é a hora do leite. Aí na hora de dormir eu sempre falo assim, com quem vai dormir hoje? Quais bichinhos você vai dormir hoje, né? Escolhe um monte, quer dormir com todos. Não, ótimo. Então, você construiu, Fabiana, tá vendo? Você construiu um ritualzinho que, ó, você já me falou. É o banho, é o leite, aí você brinca, conversa um pouquinho com ela, e ela escolhe os brinquedinhos, ou seja, você construiu o ritual já. Escova o dente, na verdade, assim, não sei se a ordem é a mais certa, mas ela escova o É a dente, ordem que for mais conveniente para a é, família. né? Aí mama, aí escolhe que ela quer dormir. Na verdade, aqui a gente assim tá numa questão que ela ainda para dormir tá mamando, né? Antes de dormir ela precisa mamar. Então assim, eu tenho esse desafio de fazer ela aprender a dormir sozinha, adormecer sozinha, sem precisar de peito. Como ela já tá ficando maiorzinha, já tá com 2 anos, isso me preocupa um pouco, porque é uma dificuldade que tem fazer com que a criança aprenda a adormecer sozinha. Mesmo os maiorzinhos, né? Às É, vezes ficam muito agitados, né? É hora de dormir, de ficar, você pegar no sono, e a gente tem que ele aprender. Então, esses recursos que você está contando para a gente, que o ideal, ter ali, ela tem um paninho, aquelas fraldinhas de pano, sim, sim. ela, nossa, ela precisa daquele pano, ela sempre pede, para ajudar a dormir. Então, isso pode ajudar. Sim. Mesmo o paninho, ele entra no grupo aí dos amiguinhos de dormir, sem problemas. E faz parte aí do ritual que você montou. Tá ótimo o seu ritual desse jeito. Então, acho que tá excelente. E a família decide o que for mais conveniente para ela aí, contanto que tem uma sequência, que a criança já se prepara psicológica. Ah, que bom. Então, eu já tomei banho, já escovei o dente, já tô, já. Então já tá. Esse momento de dormir tem que ser algo agradável para a criança, né? Por incrível que pareça, com os pais em casa, isso é um pouco mais fácil agora, para os pais que estão fazendo home office. Porque antes, tem pais que chegam muito tarde em casa, né? Então, aí é o horário que a criança quer brincar. Como o pai e a mãe estão em casa, muitos pais estão em casa agora, então isso facilita, e por incrível que pareça, isso aí facilitou um pouquinho, né? Para conseguir montar. Eu vou até te contar que é incrível. Aqui, meus filhos, 7 e 2, quando chega de falo agora dormir, eles ficam muito agitados. Eu acho que sabe que não querem, né? Aí começa a ir para um lado, para o outro, correr. Inclusive, nessa quarentena, eu tive assim a sorte de ter vizinhos novos no apartamento de baixo. São justamente 2 idosos com quase 90 anos. Agora você imagina, eles devem dormir cedo, cedo, né? Porque tem sono aí. E os meus aqui, criança fazendo barulho. Então, adivinha, né? Eu não tive reclamação de barulho.
causa das crianças. É, Porque, na verdade, idosos, e pelo que eu entendi, eles reclamaram que não conseguem dormir. Porque quando chegam 8h30, 9 horas, aqui, às vezes pega fogo, né? Então, quem tá vendo aqui, sabe? Criança, às vezes, pega fogo. E eu acho que essas diferenças, né, do sono, é que até o longo da vida a gente vai mudando, né, doutora? sim. Sono. Então, é que idoso aí é um capítulo à parte, justamente porque eles têm. É comum eles terem uma alteração de sono que chama avanço de fase do sono. Então, a maioria dos idosos eles têm uma tendência a ir dormir cedo e acordar cedo. Então, 8 horas da noite, às vezes eles estão com sono já, eles querem dormir, né? E às vezes pega. Pior se o vizinho fosse adolescente, né? Pelo menos aí são duas crianças. Eles não podem. Porque se o Mas, adolescente é o oposto, né? Então aí é complicado, né? E o adolescente vai fazer muito mais barulho esse horário para ele, né? Vai até meia-noite, 1 hora, o adolescente tá bem agitado, né? Então, ou seja, infelizmente, às vezes tem criança que próximo do horário, assim, você tem que ir aos poucos aí e tentando aí desacelerá-los nesse período. agora, doutora, existem problemas fisiológicos que podem acontecer no bebê pequeno e que realmente casos de procurar ajuda de um especialista em medicina do sono? Que problemas são esses? Eu vou falar assim problemas assim bem comuns na infância. Sabe que o mais comum aí no primeiro ano de vida é o refluxo gastroesofágico, que é muito comum a criança ter refluxo e às vezes o refluxo ele dá uma sensação de queimação, tem criança que tem dor. Então o refluxo ele piora a qualidade do sono. Isso vai até para adultos, viu, Fabiana? Mas é que no primeiro ano de vida é meio óbvio e atrapalha o refluxo, a gente brinca que é um grande vilão aí nos primeiros meses de vida. Então, às vezes, a criança tem que conversar, os pais têm que conversar com o pediatra, em alguns casos é necessário medicação, ou pelo menos assim, aquelas medidas anti-refluxo, sabe, de elevar o decúbito. Tem umas medidas comportamentais para refluxo que funcionam muito bem, né? E isso melhora a qualidade. Uma vez que você trata o refluxo, você melhora o sono da criança. E mesmo assim, nas crianças menores, cólica, né? As crianças que têm muita cólica, às vezes ela acorda com a cólica, que é uma coisa muito comum. Nossa, é aquele choro estridente, é uma fase, geralmente curta essa fase, mas ela é muito intensa da cólica, né? Não sei se tem alguém assistindo aqui, a gente que tá com o bebê na fase das cólicas. Tem a Karine, que acho que tá assistindo, que tem bebês bem, enfim. Então, é, faz com que acorde mais, talvez. Obrigada. Sim, sim. É porque a dor, ela nos acorda, não tem jeito, né? Isso vale para um bebê, para um adulto. Se você tiver uma dor no meio do sono, você vai acordar. Então, incomoda bastante o bebê, né? Com qualquer tipo, se for cólica ou se for uma dor relacionada com refluxo. Então, é importante aí conversar com o pediatra para ver se tem alguma causa clínica para para ele acordar tanto. Alterações respiratórias também podem ocorrer nos primeiros 2 anos, não é? A criança pode ter uma secreção aumentada, pode ter um quadro de obstrução das vias aéreas superiores. E se ela respira mal durante o sono, também isso pode fazer que ela acorde mais. Então é importante a mãe observar isso, se ela não está fazendo uns ruídos aí, com uma respiração ruidosa. E você sabe, Fabiana, que a gente tem vira e volta, a gente pega criança aí que tem intolerância à lactose, né? E uma a intolerância à lactose, quando a gente pega até no quadro clínico, a insônia na criança, ela faz parte até do quadro clínico. Então, assim, é muito importante tratar adequadamente a intolerância à lactose, porque isso vai melhorar até a qualidade do sono do bebê. Né? Então, isso é uma das coisas que a gente tem visto bastante. Interessante. Então, também algumas questões voltadas à alimentação podem interferir no sono, né? Sim, com certeza. Mas o refluxo é um dos piores, com certeza. Agora, eu queria que você contasse para a gente o que eu acho muito interessante, né? As sociedades médicas, o que é importante a gente. Existem recomendações de quantidade de sono por faixa etária, né? O bebê dorme muito, né? Então, qual é a criança, a primeira infância? Qual é a quantidade de sono recomendada do Então, bebê, por exemplo?
A gente, como eu comentei, o recém-nascido, ele chega a dormir de 16 a 18 horas no período de 24 horas. Isso vai reduzindo aos poucos, mas a maioria das crianças aí de 9 meses a um ano, elas têm uma idade de sono bem alta ainda, de 12, 14 horas. Eu vou fazer um comentário. Você sabe que desde bebê a gente vê, já tem estudos que mostram que a gente tem uma variabilidade do tempo total de sono. Então, desde o bebê, a gente tem aquelas pessoas, tem os bebês que precisam dormir mais e tem aí os bebês que conseguem dormir menos. Isso vai aí no decorrer da vida. Tem fatores genéticos, etc. Então, a gente tem os dormidores longos, que a gente fala, e o dormidor curto. Então, a gente tem uma variabilidade. Vai ter aquela criança que precisa, que dorme 10 horas e tá ótima, e aquela criança que precisa dormir 12 horas. O tempo total de sono ele vai reduzindo aí com o passar dos anos. Então, por volta de 2 anos aí a criança às vezes dorme 10, 11 horas também. Por volta de. Aí até chegar aí nos 4, 5 anos, que por volta dos 4, 5 anos, a maioria das crianças já reduz muito os cochilos durante o dia. Porque quando eu falo tempo total de sono, eu estou incluindo as sonecas diurnas. E aí, por volta dos 4 anos, a maioria das crianças, elas já não, muitas delas já não têm os cochilos aí durante o dia. Então ela já está só com o sono noturno, que aí pode ser por volta aí de 10 a 12 horas. Por isso que eu falei, tem uma variabilidade aí. Ah, então, aí você tocou um ponto interessante, que são os cochilos, né? Então, é interessante que a criança pequena faça ou não, né? Eu vejo, por exemplo, a Cecília com 2 anos. Quando ela acaba por volta das 6 horas da tarde, às vezes acontece, eu tento evitar. Ela dorme, nossa, depois para dormir à noite, ela dorme mais, demora, e vai dormir 11 da noite, meia-noite, porque dormiu, tirou um cochilo, às vezes de meia hora, às 6 da tarde. Então, como que é essa dos cochilos? É bom que tenha. Aí, tá maiorzinho, né? Depois de 1 ano, 2. Ou não. Então, depois dos 2 anos, a criança já vai reduzindo os cochilos. Por isso que eu comentei que, assim, por volta dos 4 anos, a maior parte das crianças já não tem essa necessidade de cochilo. Eu vou até fazer um comentário interessante. Porque, assim, esse horário que a gente está tem um nome meio curioso, que é a zona proibida do sono. Porque do ponto de vista de ritmo circadiano, de relógio biológico, tem alguns horários que não é bom colocar a criança para dormir. E esse Ah, horário é das 9 ao meio-dia, tá? Que é o horário que a criança tem que estar bem acordadinha. E o horário no final da tarde também, aí das 4 às 6 horas, das 6h30, 7 horas, que é o horário também que evitar os cochilos, né? O mais habitual o cochilo aí após o almoço mesmo, que é para a maioria das crianças. Então, esse horário é como se você aproveitasse o ritmo normal. então, Por isso, se o cochilo acontecesse assim, depois do almoço e até não muito tarde, quer dizer, até por volta de 3, 4 horas no máximo. isso, 4 horas a criança já tem que estar acordada já. Aí Para dessa forma justamente o sono noturno aí, para o sono noturno ser de melhor qualidade. não ter uma interferência. Porque se ela dorme até, vamos dizer assim, até se ela tira um cochilo, vamos supor, das 4 às 7, é óbvio que vai dar 9 horas da noite, ela vai estar agitadinha. Eu tô vendo que já tá tendo alguns comentários aqui. Ah, Ah, sim. a Mari, que é minha irmã parceira aqui, mamãe prática também do Criando da Mora, está comentando que tirou cochilos até 3 anos. Acho que uma fase aí bastante, né? A Sim. Karina tá participando, ela tem um bebezinho bem pequenininho, né? E ela falou que as cólicas interferiram muito no sono, que ele Sim. sentia muita dor e que o pediatra passou uma dieta de lácteos oleaginosas, peixe, crustáceos. Então, muitas vezes a dieta tem que mudar, né, nessa fase. Sim, se a mãe está amamentando, ela tem que mudar a dieta, né? Exatamente. Isso aí é bem sabido, né? Com relação a esses alimentos aí que dão cólica e vão piorar o sono do bebê, com certeza. Ela está até contando aqui, depois que ela mudou essa dieta, ele começou a melhorar essas horas de sono. Vai- Ótimo. Já tem uma interferência, né? Então, doutora Rosana, eu queria que você falasse aqui pensando
Agora vamos, assim, né, avançando um pouquinho. Essas estão crescendo. Que problemas de sono são comuns? A gente ouve muito falar, meu filho teve pesadelo, né? Tá começando a acordar de noite agitado. A gente ouve falar, às vezes, de noturno. O que é isso? Quais são as diferenças? Sim, os pesadelos são muito comuns, né? A gente fala que são os pesadelos transitórios da infância, mas assim, eles são comuns aí em toda a infância, né? Até se sabe que agora na pandemia parece que aumentou, assim, tem alguns estudos que já sugerem que aumentou pesadelos, tanto para a criança como para os adultos, porque a gente está passando por um momento mais de estresse e, obviamente, a criança também fica nesse ambiente um pouco mais ansioso, ela vê que teve mudança de rotinas aí da família, no geral, e ela pode aumentar. Então, tá uma queixa comum, pesadelos. O pesadelo nada mais é do que um sonho com conteúdo desagradável. Então, ele vai acontecer. A gente tem lá o sono de ondas lentas, o sono REM, que é o sono de movimentos oculares rápidos. Então, o pesadelo ele ocorre durante o sono REM, né? Desculpa ficar fazendo assim, é que eu deixei no modo pouca energia meu celular e toda hora ele apaga. Então, então é um sonho com conteúdo desagradável e a criança acorda, né? Então, quando a criança acorda, ela acorda chorando, que sonhou com um monstro, com um palhaço, com alguma situação ruim, os pais não estavam, a mãe não estava lá, alguma coisa que assusta a criança. O ideal é, como ela acorda, é explicar para a criança, conversar, falar, olha, não é bem assim, tá tudo bem, tentar tranquilizar a criança. Diferentemente do terror noturno, que a criança está dormindo, ele vai ocorrer em outra fase do sono, que é o sono de ondas lentas. Então, terror noturno não tem nada a ver com pesadelo, sabe? É importante. E o terror noturno, a criança ela tem amnésia. Então, ela às vezes senta na cama, grita, fica com ela com o rosto assim, bem assim, um ar apavorada, né? Mas assim, ela não lembra. Então, assim, não adianta a família ficar perguntando, o que foi, o que foi? Porque a criança está dormindo, ela não lembra, e o ideal é deixar ela dormir tranquilamente. É óbvio que para a família às vezes não é muito óbvio, assim, não é uma coisa assim, tão óbvia assim para falar. Mas o pesadelo a criança verbaliza bem. Olha, sonhei com tal coisa. Ela fala, mesmo a criança menor, tem tal coisa no meu quarto, ela fala. Já o terror noturno, não. Então são coisas diferentes. Então, a gente entendeu aqui, né? O pesadelo acontece na fase do sono mais profundo, né? Isso. Ela pode acordar, ela vai lembrar, verbaliza isso. Já o terror noturno em outra fase do sono, a criança não lembra o que aconteceu, ela geralmente chora, senta na cama, né? Essas condições são mais, são quando que a gente tem que ter alguma preocupação? Em geral, são frequentes, assim, tanto terror noturno como pesadelo. O pesadelo é até mais frequente do que o terror noturno. O terror noturno, o problema dele é que ele assusta mais a família até, porque essa coisa da criança ficar gritando no meio da noite, assusta, né? E a família não sabe o que está acontecendo, e ela fica com aquele olhar, e assim, a família não sabe se ela está acordada ou está dormindo. Então, assim, é importante entender que a criança está dormindo. E ela, assim, se você não fizer nada, ela vai voltar a ficar quietinha lá e dormir. Se os episódios de terror noturno ficam muito frequentes, é importante ver por que a criança está tendo. Significa que ela está tendo um sono mais instável, que ela está tendo um sono mais interrompido, fragmentado. Precisa entender por que ela está acordando tanto. E eu sempre brinco, Fabiana, que é assim, o terror noturno ele é um primo do sonambulismo e do despertar confusional. Então, às vezes a criança tem episódios de terror noturno nos primeiros anos de vida, e depois, mais para frente, tem episódios de sonambulismo. E às vezes tem até predisposição genética, a gente vai ver, ou o pai ou a mãe teve episódios de sonambulismo na infância. Então, é assim, não precisa ficar super preocupada, a grande maioria dos casos é benigno. É que sonambulismo, depois a gente fala no comentário aí, porque alguém perguntou aí, eu acabei de ver uma pergunta aí. É uma amiga minha dentista do Maranhão, olha. Isso, a odontologia dos sonhos. Pode estar associado ao excesso de telas, que são os elementos que estão na vida da criança desde pequenininha agora, né? Isso, prazer em vê-la, mesmo que digitalmente, meu lindo. Mas é assim, o que acontece é que as telas, né, tanto tablet, celular, às vezes tem comentários
comentários desagradáveis, imagens assim mais pesadas para a criança. E isso pode realmente aumentar a incidência tanto de pesadelo como de terror noturno. Porque tudo que vai assim, que deixa a criança mais assim ansiosa, pode aí precipitar os episódios. Eu até vou falar alguns outros episódios, outros fatores desencadeantes para terror noturno. Febre, privação de sono na noite anterior, algumas medicações. Então, às vezes a criança está tomando alguma medicação, ela pode aí desencadear mais episódios de terror noturno, tá? Então, acho que é importante. A mãe observar e saber aí, porque às vezes alguma coisa que desencadeou esses episódios e não necessariamente ela vai ficar tendo isso depois. Sim, às vezes pode ser uma coisa isolada. Sim, às vezes tem criança que tem um episódio, 2 episódios na vida só. Uhum. Então não tem nenhuma relação com o pesadelo ou com o sonho. É muito interessante que eu já ouvi da doutora Sara falar, que é que nós sempre sonhamos, todo mundo sonha, né? Então a criança também. E o pesadelo acaba sendo um sonho com conteúdo que não foi bacana, né? Isso. E até a Mariana do Criando Amoras pergunta, né, quanto tempo antes de dormir a criança se desconectar das telas? Porque, às vezes não é só as crianças, né? Nós adultos também acabamos de estar sempre com uma mensagem, sempre tem, né, uma mensagem para mostrar, alguma coisa para ver, que vai interferir no sono, né? Quanto tempo antes da criança dormir e também nós adultos deveríamos nos desconectar? Pelo menos 2 horas. Você sabe que isso daí eu tô falando lá desde março, lá desde o começo da quarentena, desde as entrevistas, e a gente já tinha essa preocupação, porque os conteúdos aí são pesados, as pessoas ficam, mesmo o adulto, né, ele fica ansioso. Então, dependendo aí da imagem que a pessoa vê, ela precisa, o ideal ela se desconectar mesmo. Por 2 horas antes é o ideal. Então, inclusive a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela tem aí para quem quiser entrar no site, tem lá sugestão de proteção de telas, por faixa etária, inclusive, quanto tempo a criança pode ficar exposta à tela. É que, infelizmente, nos últimos meses, a gente teve que ser um pouco mais flexível com relação a isso, porque com as crianças em casa, elas estão tendo muito mais atividade aí, digitais, né? Então, mas mesmo para as crianças maiores, tem que tomar cuidado com relação a isso. Porque as próprias aulas online, né, já fazem que a criança fique mais tempo ali na tela. Depois querem jogar no computador, né? Querem falar. Eu vejo meu filho de 7 anos, a quarentena para ele é uma descoberta do mundo digital, porque tendo as aulinhas online dele. Aí ele joga no computador com os amiguinhos. E a maneira também de ter contato com os amigos pelo Sim, sim. computador. Só que, por um outro lado, fica tão grande as telas, né? Vamos ver aqui uma pergunta da... Quantas sonecas uma criança de 2 anos e quantas horas o ideal tirar o da manhã ou à tarde? Mais ou menos o que a gente estava falando, né? A maioria das crianças de 2 anos, se ela dormir bem à noite, se ela tiver só cochilo à tarde, já tá bom. Mas às vezes tem crianças ainda que tiram 2 cochilos ainda. Aí tem que ver aí como é que se é esse do meio-dia e a mãe faz um das 3 horas, ou se a criança acorda, sei lá, 6 horas e ela faz um cochilo aí próximo da hora de dormir. Mas assim, teoricamente, com 2 anos, um cochilo à tarde só seria o suficiente. É suficiente. Acho que, doutora, você poderia comentar um pouquinho sobre o sonambulismo, né? Que começamos a falar. Mas o que é interessante, né? Eu lembro quando eu era criança. Você acordou na parede. Você sempre tem essa história. Às vezes, para contar a vida toda, né? Quando a gente é criança, tem esses episódios de sonambulismo. Então, isso também, as famílias se preocupar. O que fazer nesse momento? Então, o sonambulismo também ele é comum na infância, só que ele é mais comum aí depois dos 7, 8 anos aí, né? O terror noturno, geralmente, ele é antes dos 5 anos. Os episódios costumam aparecer antes. Por isso que às vezes tem a criança que eu falei que tem o episódio de terror noturno, aí mais depois de alguns anos tem o episódio de sonambulismo. Porque eles fazem
são transtornos do despertar, que a gente chama, e eles fazem parte do mesmo espectro, que tem a ver com essa instabilidade do sono. No caso do sonambulismo, tem a questão, às vezes, que a criança levanta, ela chega a andar pela casa, né? Então, em alguns casos, a criança ela pode ter algum risco. Então, por isso que a gente fala para tomar cuidado, tranca a porta, tranca a janela. Se a criança tem muitos episódios de sonambulismo, tem que tomar cuidado com essas questões de segurança. E se ela for dormir, é que agora não, o que eu vou falar não faz muito sentido, mas se ela for dormir na casa de familiares, ou for em hotel, ou acampamento, ela for dormir na casa de amigos, tem que avisar os adultos que justamente aí ela tem esses episódios, que tem que tomar cuidado com ela aí para ela não sair na rua, não se machucar. Mas a grande maioria dos episódios são tranquilos, benignos, e são poucos episódios também. Os desencadeantes que eu falei para terror noturno, que são algumas medicações, privação de sono, febre, alguma situação pouco habitual, esses episódios que podem desencadear terror noturno também pode desencadear sonambulismo também. E aí, também não precisa se preocupar mais, tomar esse cuidado, principalmente escadas, né? Para evitar... Isso, exatamente, Quem tem escada em casa, tudo isso aí. Esses pequenos cuidados aí, mais com o ambiente, né? Com a segurança do ambiente para a criança. A gente falou sobre eletrônico, eu queria te perguntar. Aqui também acho que a gente faz tudo errado nesse aspecto. É melhor que a criança não tenha televisão no quarto. Ter televisão no quarto vai prejudicar, mesmo que a gente tente desligar com antecedência, né? Para não estar próximo de dormir, mas ter no quarto não é bom? Então, do ponto de vista de higiene do sono, isso vale tanto para a criança como para adulto, a gente fala para não ter televisão no quarto, computador, notebook. É que cada família tem um arranjo ainda mais agora nesses últimos meses, que as pessoas tiveram que fazer pequenos escritórios dentro de casa. Infelizmente, algumas pessoas, o quarto de dormir virou meio escritório também, né? Então, aí, um casal, cada um que teve que se organizar. Aí, por exemplo, quem está fazendo, um casal que esteja fazendo home office, as pessoas tiveram que reorganizar. Mas, passada essa fase aí, o ideal é assim, que não tenha nem televisão, nem computador no quarto. Que seja, o quarto, o dormitório seja realmente destinado aí ao sono mesmo. Que seja uma coisa para a criança entende que aquele ambiente que é tranquilo para ela o quartinho dela dormir, né? E vale para nós. Sim, Agora, você comentou um termo aí que a gente tem ouvido vez mais falar, que é a higiene do sono. Sim. Então, o que é essa higiene do sono? É algo que a gente adotar como hábito da família toda? Como que pode ajudar a gente a ter um sono melhor, principalmente as... Assim, são medidas que eu brinco assim, de proteção ao sono, né? Assim como a gente tem a higiene de lavar as mãos, de usar máscara, de proteger as vias aéreas, então são medidas para proteger o seu sono. E elas são importantes porque elas chegam até a prevenir algumas alterações do sono. Então, se você consegue fazer essas medidas anteriormente, você vai estar com o seu sono aí, você vai melhorar a sua qualidade do sono. Que é justamente que a gente falou bastante até agora, a questão de rotinas. A gente falou para a criança, mas os adultos aí, se eles puderem ter rotina do horário de dormir também é o ideal, né? E rotina para acordar. Eu sei que agora, nesse período também de isolamento, as mães acabaram tendo aí muitas alterações aí na vida diária, mas elas... Então, eu até brinco, falo, olha, não dá para manter a mesma rotina, mas monta outra rotina aí para conseguir acertar o seu sono. No caso do adulto, a gente pede assim, algumas medicações, também mesmo para criança. Algumas medicações elas podem atrapalhar o sono, então é interessante ver com o pediatra se a criança está na vigência de uma medicação, se essa medicação ela atrapalha ou não o sono. Isso para adulto é importante também. No caso do adulto, tem a questão do álcool, né? Que as pessoas têm um mito aí que o álcool relaxa e melhora o sono, é o contrário. O álcool ele atrapalha o sono, ele deixa o sono mais interrompido, ele diminui o sono REM. Como ele proporciona um relaxamento maior da musculatura, da respiratória, então algumas pessoas pioram. Se ela tiver apneia do sono, ela piora. Então, tem essas questões.
Também a telas, né? Proteção de telas, que a gente falou bastante, né, Fabiana? Então tem que tomar cuidado, porque esse estímulo excessivo, tanto pela luz, como pelas imagens, né, que estão sendo vistas, podem atrapalhar o sono. Deixa eu ver o que mais que aí. E assim, no caso da criança, é de você olhar o quarto da criança com carinho e ver se tem alguma coisa que pode deixar o ambiente mais agradável, né? Você, eu acho que numa mãe prática aí tem um monte de dicas interessantes. Eu olhei uma hora no seu site, lá no seu Instagram. Então, são várias questõezinhas aí que podem propiciar aí quanto mais, assim, sem ruído, tranquilo, temperatura ideal, tudo que o ambiente aí tiver mais agradável, o sono também da criança vai ser mais agradável. E essa rotina não é só durante a noite, né? Quando a gente fala em ritmo circadiano, né, que é o nosso biológico, é toda a rotina do dia, né? É importante ter aí horários, a exposição ao sol. Isso também Sim. serve depois no sono à noite, não é? Sim, a gente fala, é a rotina das 24 horas, exatamente. Então, a exposição ao sol, a rotina da alimentação, de atividade. Então, se conseguir manter uma rotina, principalmente aí nos primeiros anos de vida, é muito bom, porque a criança vai ficar com um ritmo aí bem adequado. Que aí, uma das coisas que acontece é que a gente tem aquele hormônio do escuro, que é a melatonina. Então, todo dia a melatonina ela já sabe que pronto, apagou a luz, ela vai dormir e a secreção já inicia. E juntamente com a secreção de melatonina, você tem a secreção de outros hormônios. No caso da criança, um que é muito importante é o hormônio de crescimento. Então, você vai ter os picos todos os dias nos mesmos horários, tá? Então, isso aí. E outros hormônios aí, você tem o nosso metabolismo aí durante o sono funciona a todo vapor, né? No caso dos adultos, aí até para crianças maiores, a gente tem dois hormônios aí que tem uma interação à noite, que é a leptina e a grelina. Então, se você dorme todo dia no mesmo horário e tem um sono de qualidade e um tempo adequado, vamos dizer assim, do ponto de vista hormonal, você está mais equilibrado. Então, você diminui o risco para obesidade, tá? Isso é uma das coisas que tem muito falado, que dormir pouco aumenta o risco de obesidade, é verdade, tá? Isso aí é uma coisa. E você sabe que até mesmo para crianças maiores, tem alguns estudos, se vocês olharem até do CDC, tem um position paper, como é que fala? Um posicionamento da Academia Americana de Pediatria sobre isso, como esse tempo total de sono reduzido na criança e no jovem, ele pode aumentar riscos para algumas doenças, né? Inclusive a obesidade. Então, isso também, quando você fala dos hormônios, porque quando a gente dorme, existe aí uma produção hormonal e esses picos, é isso? Exatamente. É porque as pessoas têm, às vezes, também têm um pensamento meio fantasioso que dormir aí é perda de tempo, que não acontece nada durante o sono. E não, durante o sono acontecem vários mecanismos, tanto no ponto de vista do sistema nervoso, como do ponto de vista hormonal. Então, é por isso que é importante esse equilíbrio aí da vigília e o sono, para justamente você ter aí uma organização melhor aí do ponto de vista cardiovascular, hormonal. Por isso que quem trabalha na área de sono vive falando, gente, é muito importante dormir, o sono é super importante. E aí, acho que a pessoa entendendo isso, entendendo que para a criança o sono é fundamental, isso já é um passo importante. Isso, então isso é muito importante, né? Falar sobre que a gente também precisa cuidar do nosso sono, que vai fazer muita diferença na saúde, né? E no bem-estar, até no caso das crianças, até dos adolescentes, um desempenho escolar, memória, Sim, vai fazer diferença. A com gente já certeza. está quase terminando. Nossa, tá tão tranquilo, tá tão gostoso. É, Bate-papo. pouquinho. Eu vou fazer aqui Quantos minutos faltam? uma, Quantos uma, minutos? uma pergunta da Luciana Portela, ela tá falando, né? O meu filho, ele acorda de madrugada e chama a mamãe. E depois que escuta a resposta, ele volta a dormir. Isso pode ser para ter uma segurança para dormir? Mas ele precisa, ele chama Sim, volta depois que ouve a mãe.
ideal, assim, tudo bem, ela até fala com ele, mas assim, não tira, não sei qual que é a idade da criança, mas assim, não acende a luz, não faz barulho, só fala um pouquinho com ele, só acaricia, não tira, se for o bebê, não tira do berço. Então, assim, só para ele, quanto menos você interferir no sono, é o ideal. Porque, assim, o que a gente sempre fala é que a criança ela tem que aprender a adormecer sozinha. E isso é um processo. O sono acaba sendo um aprendizado, né? É um comportamento que ele tem que aprender. Não é uma coisa tão inata assim. Então as pessoas falam, ah, não, já dormir é fácil. Não, dormir não é tão fácil assim. Também, assim como há 2 anos, ela respondeu, perfeito, tá, ok. Então, não, quanto menos você mexer nele aí, para justamente aí não agitá-lo, não só fala com ele, mas assim, é como se fosse uma coisa que ele se condicionou, viu, Luciana? Então, assim, tenta algumas vezes não responder também para mim. Para ele Para ver se aprender, você se condiciona. É. né? Então, o sono é um comportamento aprendido, né? Sim, exatamente. A gente tem toda uma bagagem do nosso genética, do nosso relógio biológico, mas eu vou dar um exemplo um pouco triste, mas crianças que têm deficiência visual, elas têm muito mais problema com sono, porque justamente como a luz não é um marcador tão importante, elas não têm esse diferencial de luz e claro e escuro. Então elas têm mais é mais difícil de orientar a família com relação aí a ensinar o sono para o bebê. Vamos ver se dá tempo de fazer aqui mais uma perguntinha. Eu estava pensando da mãe, né? Se fala pouco sobre isso, mas a mãe, principalmente no ano, ela tem uma privação de sono muito forte, né? Muito intensa. Isso prejudica o humor, também a memória, até para que ela tenha menos irritabilidade ali da fase nova de ter um bebê em casa, para amenizar aí essa Então, a privação de sono, ela produz efeitos tanto na criança como no adulto, né? Então, deixa eu falar um pouquinho aí da privação de sono na mãe, porque a mãe nos primeiros meses aí do nascimento, ela fica mais privada de sono, porque ela tem que acordar mais vezes. Às vezes é uma mãe que dormia bem a noite inteira, ela passa a acordar várias vezes, porque ela tem que dar de mamar, ela tem que cuidar, o bebê chora, então faz parte desse processo dos primeiros meses, né? E aí o que acontece? A privação de sono vai deixar a pessoa mais cansada, às vezes mais irritada. Então são efeitos cognitivos. Aí tem gente que assim tem uma dificuldade mais de concentração, de memória. Se ela tiver que aprender uma coisa, vai ser mais difícil. Então, assim, essa privação de sono aí, ele vai trazer efeitos aí para a mãe. E assim, o ideal, se ela não consegue, ela tá dormindo mal à noite, ela tem que tirar um cochilo durante o dia. Ela consiga aí, entrar em acordo aí com os horários do bebê, mas não tem jeito, ela precisa dormir um pouco mais, não tem jeito. precisa dar um jeito de poder depois um pouco para compensar É, esse horário de noite que ela ficou acordada, né? sim. Bom, doutora Rosana, a gente está aqui no finalzinho. Queria saber que mensagem você quer deixar aqui para os apoiadores, para o pessoal que está acompanhando. E eu acho que assim, a mensagem principal é entender que o sono é muito importante em todas as faces da nossa vida, mas particularmente para os bebês e para as crianças, o sono assim, ele é essencial. Então, por isso que a gente fala, cuida bem do sono, tenha cuidado nesse período. E a criança, ela tem uma necessidade de sono muito maior do que o adulto. Então, e entender os processos, os mecanismos do sono, entender essa transição aí do primeiro ano de vida para o segundo, essa transição que eu falei do sono polifásico para o monofásico, entender que algumas alterações de sono, esses tropeços do sono, como eu brinco, são comuns e muitas vezes são transitórios, então a criança pode acordar por alguns motivos e tentar conversar com o pediatra para ver se aquilo é normal, se a criança tem um refluxo, se ela tem alguma alteração clínica e assim e de preferência aí também cuidar do sono da família como um todo, né? Também justamente aí para eu acho que assim, iniciativas como a sua, de tentar orientar, são ótimas, né? Parabéns novamente pelo Momento Prática e por justamente aí, obrigado pelo convite. Eu estou à disposição, viu, Fabiana? Tá, joia, doutora, muito obrigada. Tenho certeza que as informações que vão ajudar muitas famílias. E fica essa mensagem para a gente cuidar do nosso sono, do sono da família, das crianças, que faz muita diferença no nosso dia a dia.
Obrigada e até a próxima. Tem muito assunto ainda para a gente falar sobre sono. Tá bom, obrigada, Fabiana. Boa semana a todos. E aí, eu agradeço os participantes, agradeço as perguntas aí.